Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Mariana Almeida e este é o McKinsey Talks, direto do estúdio da McKinsey em São Paulo. No episódio de hoje, vamos falar sobre o que está na cabeça do agricultor brasileiro em 2024. A quarta edição da pesquisa Global Farmers Insight ouviu mais de 4.250 agricultores em 9 países, sendo 750 deles no Brasil. Os resultados mostram que o nosso produtor está cauteloso quanto à rentabilidade no curto prazo, mas otimista com os próximos anos. Como não poderia deixar de ser, a sustentabilidade ganha destaque no dia a dia das plantações e as práticas sustentáveis crescem em todo o mundo. O Brasil segue à frente dessa onda. A inovação tecnológica também está no topo das prioridades do segmento, com casos de uso variando de país para país. Aqui no Brasil, os agricultores estão de olho na melhoria das operações. Para conversar sobre essas e outras conclusões da pesquisa, recebemos hoje o Caio Carvalho, engenheiro agrônomo e atual presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. Bem-vindo, Caio. É um prazer recebê-lo aqui hoje no McKinsey Talks. Ótimo estar com vocês. Muito bem. Também ao nosso lado está o sócio sênior da McKinsey em São Paulo e líder global da prática de agronegócio, Nelson Ferreira. Ele é o responsável pela pesquisa Global Farmers Insight aqui no Brasil. Olá, Nelson, também um prazer recebê-lo aqui hoje novamente. Obrigado, Mariana. Obrigado, bem-vindo todas e todos. Então, vamos começar. Nelson, como a gente falou, este é o quarto ano que a McKinsey vai a campo fazer um levantamento sobre o que pensa o agricultor no mundo e com um recorte aqui específico de Brasil. Conta pra gente um pouquinho sobre o contexto da pesquisa e os principais destaques desse ano, por favor. Bom, com prazer. Essa é a quarta vez que fazemos essa pesquisa aqui no Brasil e a segunda vez que fazemos em escala global, entrevistando, como você falou, mais de 4.200 fazendeiros no mundo. E esse é um ano bastante desafiador aqui no Brasil, porque nós tivemos quebra de safra, tivemos eventos climáticos extremos no norte e no sul, um contexto mais desafiador do que nas anteriores, com o preço das commodities um pouco mais baixo. Isso, obviamente, se reflete nos resultados da pesquisa. Como você falou, a pesquisa ela foi feita durante janeiro, fevereiro, março, que acho que foi o período mais difícil para muitos dos agricultores. Então, eles, obviamente, esperavam uma rentabilidade menor nesse ano, como se concretizou, mas muitos vendo as próximas safras de maneira otimista, né? Especialmente os produtores de grãos, os produtores de café, os produtores de frutas e legumes, o pessoal de cana e o pessoal de algodão ainda um pouco mais conservador, mesmo para as safras seguintes. Eu acho que tem alguns elementos que se destacaram na pesquisa. A primeira é a vanguarda com a qual o produtor brasileiro se mantém na adoção de práticas sustentáveis. O Brasil não só aumentou o uso, por exemplo, de biológicos, de técnicas sustentáveis de agricultura regenerativa, como usa quase que mais que o dobro do que outros países, né? A nossa adoção, por exemplo, de biológicos chega a 60% versus 30, 35% na Europa e nos Estados Unidos. Um outro fator que foi interessante é a adoção de tecnologia de precisão, de agricultura de precisão, que cresceu bastante. Embora ainda haja um espaço para a gente crescer, a gente ainda tem níveis de adoção inferiores ao que vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o país que lidera essa parte. Uma terceira dimensão que foi muito clara é a dimensão de digitalização. Na verdade, quando nós começamos essa pesquisa, um dos grandes focos era a adoção de práticas digitais para compra de insumos, para venda da produção, para compra de maquinário, de peças de reposição. E houve um grande aumento durante a pandemia e hoje há uma certa estabilização. Ainda é um nível alto de utilização, cerca de 40% das transações feitas por meios primordialmente digitais, incluindo todos esses meios, mas ele claramente se estabilizou depois da pandemia, ele não cresceu mais, o que sinaliza um certo equilíbrio entre interações em pessoa e interações digitais. Então, Nelson, você estava mencionando, né, que de fato essas causas, né, climáticas, etc., deixaram os agricultores mais conservadores agora, mas estão um pouco mais otimistas. Falando um pouco dessa parte otimista, são esses fatores que você mencionou, tecnologia, o que se deve a esse otimismo aí para as próximas safras? Nós tivemos, Mariana, nesta safra, uma safra bastante difícil
não comparada com o histórico, já tivemos safras muito piores no Brasil, mas principalmente comparada aos últimos 2 anos, né? Apenas uma pergunta que a gente sempre faz é qual é a sua principal preocupação que você vê no curto prazo. Há 2 anos atrás, o item número 1 era o preço dos insumos. Este ano, mais de 50% dos fazendeiros colocaram que a sua principal preocupação são os eventos climáticos. Curiosamente, vários agricultores colocaram também algo que não aparecia em anos anteriores, que é falta de mão de obra. Falta de mão de obra no campo apareceu como o segundo item que eles mais mencionaram como preocupação e apareceu pela primeira vez esse ano, a gente achou interessante também. Mas o otimismo, que é a tua pergunta especificamente, eu acho que vem pela adoção de mais tecnologia, pela adoção de práticas mais sustentáveis e pela perspectiva que este ano a gente viveu um pouco de uma tempestade perfeita de estoques altos, preços baixos, produção menor e que possivelmente os próximos anos vão ser safras talvez um pouco mais normais. E aí, dada a produtividade natural da agricultura brasileira, isso traz um otimismo para o médio prazo.